Ok, people, let's start. Bora para nossa primeira live com inglês com Bíblia aqui pelo YouTube. Pessoal do Instagram, corre lá para o YouTube, que lá você vai ter apresentação de slides. Aqui no Instagram não tenho nada de apresentação, então corre para lá. E o foco vai ser hoje lá no YouTube. Então, let's go. Vamos começar hoje com Psalms 34. Verse 8, que é Salmos 34, verso 8. Então, let's start, people. Bora lá. Que diz assim: Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Vou repetir. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Psalms 34, verse 8, e essa é a versão NIV, que é a versão da nova linguagem de hoje. Vamos fazer aqui a desmembrar as informações aqui. Bora lá? Nós vamos começar aqui com o taste, ok? Taste, nós temos a ideia do paladar, do provar, ok? Então, aqui podemos traduzir como provar, de experimentar. And see. See é o nosso ver. Então, provar e ver, ok? No caso da tradução para o texto, veja. Então, prove e veja. Hello, people, good morning. Prove e veja that. Vamos lá. Começar a destacar palavra por palavra para facilitar a nossa compreensão aqui hoje. And see the Lord. Para quem não sabe ainda, the Lord é a palavra para Senhor, tanto é que tá um T em letra maiúscula aqui. Is good. Hello. Quem não sabe que o good é bom? Oh my God, what is happening? Ok, tô aqui. Blessed is the one who takes refuge in him. Blessed, bora para a palavra blessed agora. Daqui a pouco eu volto para outras ali, ok? Blessed. Sorry. É abençoado. Is the one who take. Take, que ninguém sabe aqui o que significa take. Vou jogar para cá. Então, take é o tomar. Opa. Tomar. Pegar. And refuge. Refuge faz até já lembrar da situação dos refugees, né? Quem assiste reportagem já deve conhecer essa palavra. Porém, como verbo, a gente está falando de refúgio. And him, que seria o nele. Yes, thank you, teacher Angélica. Secure place, abrigo. Então, refúgio, aqui, ele. Vou até editar aqui também, ó. Abrigo.
ok? Então, essa primeira parte de algumas palavras que a gente destacou, eu creio que the one, por exemplo, é uma bem fácil, né? Pelo menos a palavra one, mas quando a gente junta como the one, a gente está falando sobre aquele. Então, aquela pessoa, o destaque, aquele ou aquela, ok? Aquele ou aquela, nessa caso aqui. O que que eu vou pedir para vocês aqui? Deem sempre uma olhada quando vocês estão fazendo alguma análise, alguns estudos em textos como esses. Primeiro, destaque tudo que você souber, tá? E anote, ok? E aí, de aos poucos, a gente vai fazendo a assimilação das informações. Eu vou estar destacando agora, em cores diferentes, algumas outras palavras que não foram para cá. Deixa eu botar até o laranjinho. Porque algumas eu vão ter um certo sentido um pouquinho diferente para o texto, na hora de a gente encaixar essas frases. Então, que palavras são essas, por exemplo? Deixa eu destacar aqui, ó. Nesse caso aqui de hoje, é o that, who, e hoje é só essas duas. Então, that e o who vão ter o sentido diferente do comum. Normalmente, a gente conhece that como aquilo, aquele, aquela. E o who a gente conhece como quem, tá? Só que não é o caso aqui. O caso aqui de hoje, that tá como ideia de que. Então, prove e veja que, ok? Então, que o Senhor é bom, tá? Não, vou voltar para o laranja. Então, prove e veja que o Senhor é bom. E o who a gente conhece como uma ideia de quem, porém, no texto aqui, blesses the one who takes, a gente está vendo como o sentido de abençoado é aquele que, tá? Ou a quem, ok? Não é o sentido de original, mas a gente tem essa ideia diferenciada quando a gente coloca dessa forma aqui. Então, aquele, só que ou aquilo que eu tô falando de uma pessoa. A mesma coisa para o who. Veja que essa situação, que o Senhor é bom. Então, quem? Quem faz tal coisa? Quem toma refúgio, te pega abrigo nele? Espero que aqui tudo bem. Qualquer dúvida, vai deixando para mim aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Sim. Reparem que no inglês a gente tem uma coisinha bem diferente do português, que são as pontuações, tá? Então, nesse texto aqui, nós temos um ponto e vírgula. Taste and see that the Lord is good, ponto e vírgula, blesses the one who takes refuge in him. No português, a gente tem teria uma vírgula aqui. No caso do inglês, a gente está tendo um ponto e vírgula, porque é uma pausa um pouquinho maior. É como se fosse um ponto, né? Mas não chega a ser um ponto, tá ok? Então, só uma observaçãozinha pequena da pontuação. Bora lá, deixa eu salvar essa imagem aqui, que eu vou dar uma limpada nas informações que estão aqui, para poder estar explicando uma outra palavrinha aqui para vocês. Salvei já. Bora lá. A clear start. Deixa eu voltar aqui com o blessed, ok? Bless é uma variação da palavra em inglês mesmo, que é o bless. Bless, a gente tem como verbo to bless,
e tem como substantivo bless também. Então, como verbo seria abençoar, ok? Quando eu jogo esse verbo para o passado, para falar eu fui, por exemplo, abençoado, eu vou tirar esse to e vou seguir uma seguinte regra para jogar o verbo passado, que é acrescentar o ed. Então, por exemplo, sei lá, eu abençoei você. Então, I blessed you é um exemplo aqui. Então, eu coloquei esse ed, eu joguei o verbo passado, a palavra verbo passado. Repare que aqui também aconteceu no texto não um jogar para o passado, mas essa palavra foi porque a gente chama de participle. Quando eu coloco a ideia do abençoado, abençoada, aquilo que foi feito tal coisa. Então, blessed também pode ser o passado da palavra do verbo bless ou o noun para a ideia de abençoado, ok? Uma observaçãozinha extra aqui. Outra coisinha que eu queria puxar também de observação, deixa eu até mudar a cor, que é o in him. Aqui, ó. Na verdade, não é nem o in him em si, mas o him. Mas eu vou puxar ele aqui. Together. Bora lá. Normalmente a gente conhece o quê? Como pessoas, a gente conhece como I, you, he, she, it, we, they. Só que aqui esse ele tá como him. Então, o que que eu quero que principalmente os iniciantes entendam? I, you, he, she, it, they são pronomes que fazem uma ação. Então, tipo, eu faço uma ação, você, tararana, então eles vêm antes de um verbo. No inglês, a gente tem uma outra sequência, que é o me, you, her, him, us, them, it. Ficou para trás. Já no português, a gente meio que repete algumas. Então, por exemplo, pro mim seria o mim, por exemplo. Para mim. E aí, para você, para ele, para ela, e repete todo o restante. Só que no inglês, a gente tem uma sequência diferente para todo mundo. Que, no caso aqui, para ele, fica him. Eu vou colocar até o resto da listagem aqui para vocês. Então, I faz a ação, me recebe a ação. You faz a ação, you recebe a ação. He faz uma ação, him recebe a ação. She faz a ação, her recebe a ação. E assim a gente vai continuar até o fim. It, repete o it também. We faz uma ação, então ele vem antes de um verbo. E o us recebe a ação, ele vem no final da frase. They faz a ação, them recebe a ação, tá? Então, nesse contexto daqui, que eu tenho in, him, eu vou até destacar que foi o nosso usado de hoje. In, em, com ele, nós temos nele, tá? Aí temos a junção do em, ele, que seria nele. Ok? Então, essa foi a segunda parte do nosso destrinchar aqui, ok? Não vou aprofundar mais nesse pedacinho, mas
eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. No início, eu fiz questão de falar que a versão desse texto é o NIV, uma nova linguagem de hoje, que se torna algo um pouquinho mais fácil. E então eu vou mostrar para vocês uma versão tradicional, qual a diferença que fica de um para o outro. Então, dê uma olhada aqui, ó. No NIV tem Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. E olha aqui como é que fica o KJV, que é o King James Version, que seria a nossa versão, por exemplo, similar ao Almeida. Ou taste and see that the Lord is good. E aí vem 2 pontos e não ponto e vírgula. Blessed is the man that trusteth in him. Então, aqui nós temos uma tradução bem diferente da que tinha na linguagem de hoje. Então, as principais diferenças nós temos aqui, ó, deixa eu até destacar. A gente tem esse ou, aqui em vez do who, fica man, né? The one, who, fica the man that. Deixa eu dar um outro destaque, ó. Olha esse aqui, ó. Ficou tudo para that. E em vez do takes refuge, a gente tem a tradução diferenciada para trusting in him. Então, essa palavrinha bonitinha aqui vem, é uma, vamos dizer assim, da variação do trust, tá? E ela tá justamente numa versão bem antiga, uma linguagem que não é mais utilizada hoje. Então, pensa assim, por exemplo, textos de Shakespeare, que tem aquelas palavras bem diferentes, bem arcaicas, vamos dizer assim. Uma linguagem que a gente não usa mais hoje em dia. Em trusted seria o nosso trust, o verbo confiar. Trust in him. Então, em vez de take refuge, a gente tem o confiar nele. Em vez de se assegurar, tomar como porto seguro, é o confiar. Ok? Então, tem essa pequena diferença de tradução, de linguagem, mas também dentro mais ou menos do meio da mesma linha de raciocínio. Então, quando vocês forem fazer uma leitura em textos do inglês para o português, na verdade, do inglês para o português, e for fazer esse momento de estudo, dê preferências a textos da linguagem de hoje, que fica mais fácil para quem está aprendendo. Que, por exemplo, se você vê essa palavrinha aqui, ó, o que normalmente a gente conhece é o trust, terminando ali no T, e não esse ETH no final. Então, isso pode dificultar um pouco o seu aprendizado e também gerar um pouco, talvez, poxa, nunca vi isso, que linguagem é essa? E gerar um pouco mais de desconforto e talvez até fazer com que você pense em desistir e achar que o inglês é difícil. Mas não precisa. Quando a gente pega, por exemplo, textos assim, que nem eu fiz aqui, comparando um com o outro, facilita. E quando você tem também a versão em português, também vai te facilitar bastante. Ok, estamos prestes a finalizar já a nossa primeira live em inglês com Bíblia. E como de costume não, que não tem costume nisso aqui ainda. Mas como presente, eu vim trazendo essa questão, essa observação de uma versão com a outra para vocês. Sendo que nas nossas próximas lives não vai ter essa comparação aqui, porque essa comparaçãozinha aqui é um momento específico que eu vou trazer dentro das aulas da turma de inglês com Bíblia. Sim, tá? Estou abrindo uma turma de inglês com Bíblia, onde eu vou estar trazendo essas passagens de forma mais detalhada, palavra por palavra, a gente trabalhar isso tudo. Na live, é o que eu já fiz com vocês aqui. Hello! E eu vou estar deixando aberta a pré-matrícula, tá? A pré-matrícula da turma. Pré-matrícula não,
Na verdade, é a lista de espera da turma. Então, se você tiver interesse, faz o seguinte: quem está aqui pelo Instagram, corre rapidinho lá no YouTube, tem um link na bio, porque a turma vai começar mês que vem. Essa turma, ela vai começar mês que vem, antes do carnaval, tá? E ela vai ter aula de 15 em 15 dias, não vai ser uma turma que vai ter aulas todos os dias. Então, a cada 15 dias a gente tem aula. Então, supor, se a gente tiver aula no dia 14, terça-feira, às 8, na próxima aula vai ser só dia 28, após o carnaval. Então, se a gente seguindo essa linha de raciocínio, vai ser assim. Ok? Então, turma vai ser 2 vezes 2 vezes ao mês, então a cada 15 dias. Se você quiser fazer parte, se você quiser entrar para a lista de espera, que eu vou liberar ainda as inscrições, dá uma olhadinha nesse QR Code que está aqui, tá? Dá uma olhadinha e entra para o grupo de espera. Ok? Quem está sem como acessar o QR Code, o link já está na descrição também do vídeo do YouTube. Só clicar lá no link que você consegue. Eu vou estar disponibilizando esse link também nos stories do Instagram hoje e dentro dos grupos, para quem quiser fazer parte. Aguarda lá que amanhã eu estou liberando as inscrições para essa turma. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor. A turma de English with the Bible é uma turma que não tem nível. Então, toda aula eu vou pegar um trecho de uma passagem, eu vou abrir palavra por palavra, e aí quem já está mais avançado vai focar nas palavras que não conhecem, né, com os contextos mais avançados. Quem está no básico vai aprender tudo que está ali dentro. Então, vão ser aulas mais longas, por exemplo, do que essa live de hoje, onde eu vou desmiuçar melhor as passagens e vou trazer mais comparações com relação a linguagens antigas e a linguagens de hoje em dia. Combinado? Então, vamos lá. Semana que vem, a nossa live não vai ser English with the Bible. A nossa live aqui vai ser inglês com música. English with music. Então, se você já não se esqueça, deixa salvo, se inscreve no meu YouTube, pessoal do Instagram, corre para o YouTube, que lá tá tendo a apresentação. Aqui, você tá me vendo falar olhando para uma outra tela. Então, galera do Instagram, corre para o YouTube. Se inscreve no meu canal, quem tá aqui assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui embaixo. Já salva o sininho também para você ficar atento com todas as lives que vão estar acontecendo aqui. Então, recapitulando em relação à live. A cada 15 dias, English with the Bible. Na semana oposta, English with Music. Vou trazer uma música aqui ao invés de um verso bíblico. Semana que vem, na verdade, eu já tenho até uma indicação de uma música que um aluno pediu, que eu acho que todos vão gostar, que é o You Got a Friend in Me, aquela música do Toy Story. You Got a Friend in Me. É uma música bem interessante, por mais que a gente já saiba a tradução em português, vai ser interessante a gente trazer essa versão em inglês e abrir bem ela e ver como é que ela foi feita na sua forma original, em vez de uma tradução que foi adaptada para ser cantada em português. E aí vocês podem fazer até comparações de o que está diferente do sentido original para o que tiver na tradução atual. Eu acho muito massa isso. Então, deixa salvo. Thank you very much pelos que estiveram aqui. Eu sei que é um horário um pouquinho ruim para algumas pessoas, mas trusting you guys. Lembrando que a live não vai ficar sempre salva, que quem vai estar dentro dos meus cursos, o curso geral, ou então dentro da turma de English with the Bible, vai ter todos os acessos além das aulas deles. Já aqui no YouTube e no Instagram, nem todas vão ficar salva. Essa de hoje vai ficar salva porque é a apresentação, estou mostrando como é que funciona, é a primeira, e eu espero vocês sexta-feira que vem
para nossa próxima live, às 7h30 da manhã, horário Brasil. Amanhã também tem uma sequência de lives no YouTube, mas... YouTube não, sorry. Lá no Instagram. Então, thank you very much. That's it, people. Deixa eu começar a fechar as coisas aqui. And people, God bless you. Have a beautiful day. Bye.